Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Um prazer receber vocês aqui. Tô vendo que tem bastante gente que está entrando aí na sala, que legal. Um prazer receber vocês em nome do IFESP para essa nossa conversa, esse webinar sobre o programa PITS e a vida em Lyon. Bom, eu sou Guilherme, sou orientador acadêmico aqui e fiz intercâmbio na França por 4 anos em Paris. E eu sou a Natália, eu sou orientadora acadêmica do IFESP também, e eu fiz o intercâmbio pela USP na cidade de Lyon. Ninguém melhor do que a Natália, portanto, para falar sobre a vida em Lyon. Isso E a aí. gente preparou para vocês, já digo de uma vez enquanto vai entrando o pessoal na sala, um e-book Exato. bem detalhado, com bastante informação sobre moradia, transporte, alimentação, saúde, enfim, vida cultural em Lyon. Tem bastante coisa legal lá, com os detalhes, com os links e tudo, e vocês vão receber lá para o finalzinho da nossa conversa aqui pelo webinar esse e-book, tá? E tanto o e-book quanto a conversa agora foram feitas com base nas perguntas que vocês me enviaram. Isso. As dúvidas de vocês que se inscreveram para esse webinar. A gente espera poder responder a essas dúvidas e, de toda forma, também tem a equipe no chat para responder outras questões que surjam agora, não é isso? Exato. Vamos lá? Vamos. Já tem bastante gente, já deu tempo do pessoal entrar aí na sala. Legal, ó. Vamos lá. O programa Pizza e a vida em Lyon. Cidade bonita. A Pauline Charroqui, que é a diretora-geral do IFESP. Bom, gente, aqui no IFESP, desde 2002, nós já formamos mais de 19 mil alunos nos cursos de francês. Além disso, nós auxiliamos mais de 9 mil candidatos a conseguirem uma vaga nas universidades francesas. Legal, só uma palavrinha dela. Opa, aqui somos nós. Eu já falei um pouco, eu estive em Paris. Eu também fui aluno da USP em História. Fui para lá num intercâmbio, depois prossegui os meus estudos, fiz um mestrado em História na Paris 4, a Sorbonne, e também Letras na INALCO. Isso, no meu caso, eu ainda estou fazendo a graduação de letras na USP, mas no ano passado eu fiz o intercâmbio na Université Lumière Lyon 2, que é uma das conveniadas do programa PITS. Uhum. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos começar falando um pouquinho sobre o programa, porque Isso. imagino que vocês já conheçam bastante coisa do programa, o regulamento está no site da Faculdade de Direito, mas apesar disso sempre surgem algumas duvidazinhas. Então algumas pessoas perguntaram para a gente quais são os pré-requisitos, como fazer para entrar. Nicole, por exemplo, perguntou quem pode se candidatar. Então vamos lá. Os alunos graduandos de Direito, de preferência que estejam no quinto semestre, são os preferíveis para a candidatura ao programa PITS. Caso exista interesse de outros alunos de outros semestres, eles podem se candidatar também, mas eles não têm preferência na seleção das vagas. E também no final, na seleção final, tem aquela questão da média ponderada que também vai entrar Da como média critério, média normalizada. normalizada. Isso. Legal. E olha só, tem uma coisa interessante, ela é aberta para ex-alunos também, Uhum. mas é em caráter experimental. Isso é o que está escrito no regulamento. A qualquer momento, então, essa condição pode ser suprimida, mas por enquanto, você que é ex-aluno também da Faculdade de Direito, que a gente recebeu alguns e-mails de gente que já não é mais aluno, também pode ingressar no programa por enquanto, mas também não tem a prioridade. É importante frisar isso. Vamos lá, o que é o PITS? Então, para explicar, algumas pessoas confundem um pouco, ficam um pouco de dúvida. O PITS é um programa de duplo diploma em Direito entre a Sanfran e uma dessas três universidades parceiras do programa. Começou com a Lyon 3, depois já expandiu e tem outras duas. Agora, esse programa pode acontecer com o intercâmbio para Lyon e Saint-Étienne ou sem o intercâmbio. Você pode também participar do programa PITS e fazer toda a grade curricular prevista na própria Sanfran, na própria Faculdade de Direito. Claro que são professores convidados de universidades francesas, os cursos são em francês, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas o programa, então, é um programa de duplo diploma. Chama Parceria Internacional Triangular de Ensino Superior. Qual que é o nível para ingressar nele? Bom, gente, o mínimo de nível de francês requerido é o nível intermediário 1, é o B1. Mas a gente sempre indica que os alunos continuem os estudos de francês e, se possível, obtenham níveis mais avançados da língua, principalmente se eles têm interesse em fazer o intercâmbio na cidade de Lyon. Sim, porque o nível B1 é exigido no momento da inscrição no programa, quando você já está no quinto semestre, você se inscreve. Mas até para acompanhar bem os cursos, tanto os que vão ser ministrados na Sanfran pelos professores convidados que são franceses,
franceses, perdão. Mas, sobretudo, se você for fazer um intercâmbio, tem que ter um pouco mais de traquejo, poder fazer uma boa dissertação, participar das aulas. No sistema francês de ensino tem muita prova oral, então o nível avançado é melhor, chegar lá com um nível mais consolidado de francês. Gui, a Rafaela e a Lívia perguntaram se há a possibilidade de obter uma bolsa. Então, não existe, por enquanto, infelizmente, nenhuma bolsa destinada apenas ao programa PITS. Mas você que foi selecionado no PITS pode concorrer à Bolsa Mérito. Como todos os intercambistas da USP, a reitoria divulga todos os anos, a quantidade de vagas muda e o valor também do auxílio muda. Em cada ano, vocês podem olhar isso no Sistema Mundo, vocês já conhecem, no Sistema Mundo tem lá o edital. Olha, pelo incrível que pareça, esse ano não supriram todas as vagas que foram postas à disposição. Então, existe uma grande chance de você conseguir. A média, quem está indo esse ano está conseguindo R$ 20.000. É um montante de uma única vez e é uma boa ajuda. Então, teve vaga sobrando, atenção. Mas é a Bolsa Mérito. Próximo ponto. Como que a gente faz para iniciar um programa PITS? Legal. O João Henrique, por exemplo, perguntou sobre os pré-requisitos, que a gente marcou aqui. E sobre as disciplinas. Bom, os pré-requisitos eu vou até mudar de tela para mostrar para vocês aqui quais são as disciplinas que devem ser cursadas dentro do programa PITS, caso você não parta em intercâmbio. E em qualquer das hipóteses, você começa pela Introduction Générale au Droit Français. Ela é o pré-requisito para continuidade no programa, seja com intercâmbio, seja sem intercâmbio. E é a aprovação nela que classifica o aluno para continuar dentro do programa PITS, tá bom? Os alunos que desejarem fazer o intercâmbio em Lyon, possivelmente eles podem cursar essas mesmas matérias nas universidades de lá. Sim. Então, caso isso ocorra, retornando para San Fran, vocês podem pedir a equivalência de matérias. Exato. Então você começa o teu percurso, a Introduction Générale au Droit Français, vocês vão ver as outras matérias que estão aí, Droit de l'Union Européenne, Liberté Fondamentale, enfim. Isso aqui a gente tirou do próprio regulamento, então no site da Faculdade de Direito vocês têm acesso ao regulamento onde está esse quadro com as disciplinas que vocês têm que cursar, tá bom? Para fazer parte do duplo diploma. Daí a grande questão é a seguinte, quantas vagas são disponibilizadas? Olha só, a boa notícia é que esse ano aumentou substancialmente a quantidade de vagas. Pelo regulamento ainda, se vocês olharem o último regulamento, eles falam em 10 vagas. Mas é mais ou menos assim o cálculo. São 10 vagas que eles calculam como 10 unidades. Isso. Quem vai fazer um ano conta como uma unidade inteira, quem faz um semestre conta como meia unidade, 0,5. O que significa que você pode ter 20 alunos indo para fazer intercâmbio de apenas um semestre. Isso. Mas nesse ano já aumentou bastante. De 10 vagas você conseguiu aumentar para 60. Então, isso é uma boa notícia. Quase todos os alunos inscritos e que manifestaram interesse de partir em intercâmbio receberam o ok e o aval e estão partindo em intercâmbio para uma das 3 universidades. Isso, a Universidade Jean Moulin, que é a Lyon 3, oferece a possibilidade de fazer um ano de intercâmbio. No edital do ano passado, a gente não tem informação de que a Lyon 2 e a Université de Saint-Étienne também oferecem essa possibilidade. Então, por enquanto, só a Lyon 3 que oferece a possibilidade de 2 semestres de intercâmbio, um ano. Tá? Exato. A gente está falando agora um pouco sobre a questão da seleção, né? Isso. Eu que esqueci de mudar aqui de tela. E na realidade uma coisa interessante é a distribuição. Isso. Teoricamente, o aluno não pode escolher para qual das 3 universidades ele vai. Acho que as próprias universidades vão elaborar os seus critérios de seleção, mas nem a USP, teoricamente, e nem os
alunos têm a possibilidade de fazer essa escolha. Teoricamente, eu já conversei com alguns alunos que falaram que conseguiram conversar com o professor, vão tentar, não sei se a possibilidade é concreta, mas a distribuição é aleatória em princípio, tá bom? E só para finalizar isso, você que ingressou no programa tem que tomar cuidado com os prazos. Isso. Depois de 6 anos inscrito no programa, você é excluído. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais de tempo para fazer a graduação, mas não há possibilidade de trancamento dentro do programa. E ele só pode ser reprovado três vezes. Não pode ser reprovado por uma terceira vez na mesma disciplina. Tá. Então você está fazendo lá droit européen, você não pode ser reprovado 3 vezes nela, você vai ser excluído automaticamente do programa. Mas você pode fazer um intercâmbio, não esse de Lyon, um outro intercâmbio, por exemplo, que você já tenha previsto ou queira fazer, voltar e retomar o programa, tá bom? Essa possibilidade existe. Vamos lá. As universidades participantes. Vamos falar das universidades. Tanto a Universidade de Lyon 2 quanto a 3, elas fazem parte do mesmo grupo de universidades de Lyon. A grande diferença, na verdade, são os campos das universidades. As 3 universidades conveniadas do programa PITS têm foco em direito, são especializadas em direito e possuem uma faculdade específica. Então, vocês com certeza vão estar muito bem servidos no curso. Então, vamos lá. A Universidade Lyon 2, ela oferece 2 campos. Um no centro de Lyon e outro um pouco mais afastado. Então, na verdade, tanto a Lyon 2 quanto a Lyon 3 oferecem esse campus um pouquinho mais distante do centro, mas ainda dentro da cidade de Lyon, na região metropolitana. A Lyon 3, no caso, vou passar aqui. A Lyon 3, ela oferece 3 campos. 2 são no centro de Lyon, na cidade de Lyon mesmo, e outro na região metropolitana. Sobre a Université Saint-Étienne, ela é um pouquinho diferente, porque, na verdade, ela faz parte de uma cidade vizinha. Saint-Étienne é uma cidade bem pertinho de Lyon, mas já não é da região metropolitana, é realmente uma cidade vizinha. Mas existem muitos alunos que moram em Lyon e estudam na Université de Saint-Étienne. Acho que de trem é mais ou menos meia hora o trajeto, então é bem pertinho e é super possível de fazer esse trajeto diariamente. Interessante que os cursos nas 3 universidades são basicamente os mesmos. São parecidos, né? Eles oferecem letras, artes, direito, economia, enfim, eles são mais ou menos os mesmos. Os departamentos mais fortes são os de direito e letras, não é isso? Exato. Então, definitivamente, essas 3 universidades vão ser ótimas opções para quem optar pelo intercâmbio. Esse prédio é bem modernoso aí, de Saint-Étienne, né? Bonito. Vamos lá. Daí você recebeu o aceite, você foi selecionado no programa PITS, você quer partir em intercâmbio para Lyon. Muita gente perguntou para a gente sobre o visto. O primeiro procedimento, então, é o procedimento Campus France. Esse procedimento, no caso dos alunos que vão fazer o intercâmbio conveniado entre a USP e uma universidade de Lyon ou a de Saint-Étienne, é apenas um procedimento protocolar, porque vocês já vão estar aceitos, vocês não precisam passar por outra seleção. Então, vocês vão ter que enviar alguns documentos para o Campus France, que são os mesmos documentos que vocês enviaram para a CCENT da USP. Então, um plano de estudos, um currículo, o seu atestado de francês. Inclusive, Gui, o francês ele pode ser comprovado pelo DELF, pelo TCF e por um atestado de uma escola de francês. Essa questão do atestado é uma exceção no caso da USP, porque geralmente não pode, mas a USP liberou. Para inscrição no programa PITS. Isso. Quando você se inscreve, a princípio, que você tem que provar o nível B1, pode ser então com os testes de proficiência, o DELF ou o TCF, ou então um certificado simples da escola de línguas onde você estuda. Isso, então o primeiro procedimento é enviar esses documentos para o Campus France. Vocês vão ter que pagar uma taxa, vão obter um numerinho específico para o procedimento consular. Eu recebi uma pergunta interessante de uma aluna que chama Gabriela. Ela me perguntou, ela tem cidadania portuguesa, e ela perguntou, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que passar por essa burocracia toda? Não, Gabriela, a boa notícia é que você não precisa, tá? Para quem tem cidadania europeia, não precisa passar pelo Campus France. Nem pelo consulado. Nem pelo consulado, não precisa correr atrás de visto. Depois tem outros tipos de facilidades também, com moradia e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse procedimento é para quem tem apenas a nacionalidade brasileira, ok? E é um organismo do governo francês, é obrigatório passar por ele, pelo Campus France. Aí um segundo momento é o procedimento consular.
Por exemplo, a Stephanie perguntou para a gente quais são os documentos do visto. O Fernando perguntou a questão da comprovação da renda no consulado. Sim, é verdade. No consulado, os documentos são os de praxe. Aqueles Sim. documentos de sempre que vocês já estão acostumados, o passaporte, enfim, tudo isso. O documento que vai entregar para vocês o Campus France, o aceite da universidade. Agora, além de tudo isso, você vai ter que também entregar um comprovante de comprovação da renda. Pode ser na forma de um extrato bancário, mostrando que Isso. você tem a quantidade que eles pedem. Atualmente é 615 euros por Mensais, mês. isso. Exato. Então você tem que prever o período que você vai ficar lá. Se é de um semestre ou de um ano, tem que ter essa média ali, pelo menos. Ou você, se tiver alguma pessoa da tua família, um parente, pai, mãe, que vá bancar, que vá financiar esse período de estudos, uma attestation de prise en charge, em que ele diga que ele vai enviar mensalmente 700 euros, por exemplo, se comprometendo oficialmente, documento que deve ser Autenticado no autenticado em cartório. cartório. Isso. E juntamente você poderia enviar, por exemplo, um comprovante de renda dos seus pais, imposto de Tem renda. que colocar junto o imposto de Isso. renda, ou os 3 últimos olerites, se for o caso, enfim. O que eles vão pedir no consulado também é que você mostre onde você vai morar na Isso. França. Ainda que seja a princípio alguma coisa temporária, O temporário, na verdade, do consulado são 3 meses no mínimo. Então, tem que dar um jeitinho de comprovar isso, ainda que não seja a sua residência fixa quando chegar lá em Lyon. um amigo, por exemplo, que vai receber você em Isso. princípio nos primeiros dias, ele vai fazer então esse atestado, que se chama attestation d'accueil, e nele ele vai ter que também certificar também, autenticar na Na prefeitura, prefeitura, na isso. mairie, e enviar isso para vocês. O consulado vai pedir isso, tá bom? Ah, Ah, e a entrevista. a entrevista? A entrevista é muito simples, gente. Não precisa se preocupar, não Não. tem pânico. É uma pequena entrevista que é em francês, mas é um procedimento consular. Para quem tem o nível intermediário, não precisa realmente se preocupar, vai ser bem tranquilo. Não. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá com nível melhor, avançado já. Mas isso é bem protocolar e a França não tem tradição de recusar vistos de Não. estudante. Qualquer pessoa que tenha o aceite da universidade, toda a documentação, ok, o dossiê é aprovado. Tá. Gui, mais uma dica A agora. boa dica que a gente tem aqui. Isso. É uma dica, na verdade, para as passagens aéreas. A gente. Na semana passada, na terça-feira passada, a gente Isso, fez na a simulação, terça-feira não passada foi? a gente fez uma simulação com a Air France. Sim. E eles oferecem um desconto para os estudantes que têm interesse em fazer o intercâmbio. Então, por exemplo, uma passagem saindo de São Paulo, indo para Paris, por enquanto eu não acredito que tenha a possibilidade de desembarcar direto em Lyon, mas de São Paulo a Paris, por exemplo, se você puder enviar para a universidade a sua carta de aceite da universidade com o curso e o período que você vai ficar em intercâmbio, e além disso, os seus documentos RG ou certidão de nascimento, não sei, mas desde que você tenha menos de 35 anos, você pode obter um desconto na passagem. Eles não informaram a porcentagem do desconto, mas na simulação que a gente fez, a passagem ida e volta para Paris num intercâmbio de um semestre, então indo em agosto, Em agosto, mais ou voltando em menos, março, não isso, era? voltando em março, as duas passagens ficaria R$ 3.000. Muito barato. Muito barato. Muito em conta. Então vocês aproveitem esse desconto que eles dão nessa situação de estudante que está indo para lá em intercâmbio. Gui, Bem deixa eu legal. só aproveitar uma coisa, sobre trabalhar com o visto de estudante. Ah, legal. Alguém perguntou isso. Perguntou. Aliás, Acho que foi eu a anotei. Fernanda. Não, a Beatriz. Ah, A Beatriz Beatriz. perguntou se pode. Sim, pode. O estudante ele pode trabalhar na França. Agora, existe uma limitação. O que é o seguinte? Eles falam para quem vai para fazer um intercâmbio de um ano que você não pode passar de 964 horas, se eu não me engano. E como eles calculam isso? No geral, o estudante ele trabalha meio período, ele não trabalha em período integral. Como um estágio, né? Mas ele pode até trabalhar em período integral durante algumas épocas, se não coincidirem com as épocas de prova, com as épocas de fim de semestre, por exemplo, e trabalhar num outro período, meio período só. Na época das Não, aulas. meio período na época, acho que eu confundi. Meio período na época de provas e de muitas aulas, e período integral, por exemplo, durante as férias. Isso. Então, você pode, durante as férias, arrumar um trabalho que você trabalha 8 horas por dia normalmente. O importante é equilibrar e não passar desse total de horas, senão você pode ter algum tipo de problema com a administração francesa. Sobretudo para alguém que pretenda depois renovar o visto ou voltar para a França futuramente. Isso. Eles têm como ver nos cadastros deles que a pessoa passou do limite pedido, tá bom? Vamos lá.
Depois, a última coisa é o OFI. Ah, o OFI. A gente não falou do OFI. Você tem o teu visto, é uma etiqueta que o consulado coloca no passaporte e chegando lá, você vai ter que passar pelo OFI. É também um organismo francês, no qual você passa por um pequeno exame médico muito rápido, entrega outros documentos, já outros documentos locais, o comprovante de residência fixo que você já vai ter na França. Precisa enviar a certidão de nascimento com tradução juramentada para o francês. Exato. Então isso é uma coisa que é melhor já deixar preparado antes da viagem. E isso tem que ser feito nos primeiros 3 meses. Então, se você vai para ficar 1 ano, apesar de você ter o teu visto de 1 ano na etiqueta do consulado, você tem 3 meses para regularizar ele. E você tem que passar pelo OFI, fazer esse exame médico e ter depois um outro tipo de visto que é o permanente. Isso. Quem vai fazer o intercâmbio de 1 semestre não tem necessidade de passar por esse procedimento, tá? Vamos lá. Moradia. Vamos falar sobre moradia Foi na a maior França. parte das perguntas, né? Acho que sim. Então vamos lá. Há a possibilidade de você conseguir uma vaga nas residências universitárias de Lyon ainda no Brasil, porque as universidades, elas geralmente oferecem uma ficha de inscrição na qual você demonstra interesse desde já, aqui no Brasil ainda, e eles podem distribuir os alunos de acordo com a oferta de vagas nas residências universitárias. Essas residências universitárias geralmente são apartamentos ou kitnets, quarto compartilhado, enfim. Tem várias opções, mas onde os aluguéis são bem mais em conta. Então, por exemplo, quando eu morei em Lyon, eu pagava 200 euros de aluguel. A gente colocou algumas outras opções aqui, mas principalmente no momento do procedimento consular, para comprovar a sua estadia de no mínimo 3 meses em Lyon. Então, uma opção seria o alojamento temporário. No e-book, a gente disponibilizou diversos links e contatos para vocês já pensarem nisso antes do intercâmbio. O atestado de acolhimento, que é o que o Gui falou, quando um amigo te recebe em casa, ele tem que fazer o atestado reconhecido na prefeitura. Repúblicas solidárias, então, parecido com república aqui no Brasil. Morar em casa de família, tem essa possibilidade também. A Mirella perguntou pra gente, funcionaria como o Au Pair, que é um programa que existe aqui, alguns brasileiros fazem na França, é bem famoso, então tem essa possibilidade também. Legal. Eu agora há pouco fiz assim porque eu acho um absurdo. Em Paris você paga 3 vezes mais. Então aproveite essa oportunidade. Muita gente perguntou do custo de vida. O custo de vida em Lyon é muito mais baixo do que Paris, que é cara na realidade. As outras cidades é que são mais em conta. Marselha também é muito barata. As outras cidades são mais em conta. Então realmente a moradia é em conta em Lyon. Isso. E aí você tem também o auxílio moradia da CAF. O André até perguntou pra gente sobre isso. O André perguntou como funciona. Olha só, o auxílio moradia é o seguinte: o governo, ele dá um auxílio para qualquer pessoa que esteja morando em solo francês, seja estrangeira, seja nacional, ou independentemente da situação também. Pode ser estudante, trabalhador, pode estar desempregado, pouco importa. Qualquer pessoa tem o direito de ter o acesso à CAF, contanto que ele tenha um contrato assinado no nome dele. Tá? Se você morar num lugar onde você paga, você alugou um quartinho, você paga de forma informal, aí não. Você tem que ter um contrato de aluguel no teu nome. Isso. E aí você recebe um reembolso mensal do governo a partir do segundo mês de vigência do contrato. O primeiro mês não é reembolsado. E varia entre 100, 200, 300 reais em função... Euros. Em função da tua renda, da tua situação social, da metragem, do aluguel que você paga, do bairro também, da zona, da área onde você está. Então é uma coisa bem bacana. Para quem está em Lyon, que paga 200, 250 euros e recebe 100 euros de auxílio do governo, tá pagando, tá de graça. Mas, gente, esse auxílio moradia da CAF, ele só é disponibilizado para quem fica no mínimo 1 ano na França. Verdade. Para quem fica 6 meses, infelizmente, não tem o direito, tá? Porque para pedir a CAF você tem que entregar aquele visto permanente sobre o qual eu falei com vocês. Aquele depois de passar pelo OFI. Isso. E a CAF vai pedir de vocês também a certidão de nascimento. Tem que ter sempre tradução juramentada. Então saiam daqui já com diploma traduzido, com histórico escolar e a certidão de nascimento. Que é uma dor de cabeça tentar fazer isso lá, viu? Saúde. Ninguém perguntou sobre saúde. Ninguém. Tem pergunta de tudo quanto é tipo, menos de saúde. Isso é importante, gente. Olha só. Importante. Se você tem menos de 28 anos, a inscrição na Sécurité Sociale é obrigatória. Tudo bem? É o sistema do governo de
Seguridade Social, obrigatória para estudantes menores de 28 anos, você faz no próprio momento da matrícula na Isso. universidade. Custa por volta de 210 euros Anuais. E o que ela dá direito? Você tem uma cobertura de 70% em todas as despesas médicas, seja em urgência, seja em consulta rotineira, seja a compra de remédios na farmácia. O governo reembolsa em 70% todos os teus gastos com saúde. Isso, e os outros 30% ficam por conta das mutuelles estudiantes. Então, assim, essas mutuelles são como convênios privados apenas para complementar o convênio médico, na verdade. Mas não é obrigatório, Não. só que é bastante recomendado. Também vai ser uma taxa anual e vai ser bem em conta. É bem barato e vale a pena. Você teria então os outros 30%, ou seja, está 100% coberto. Isso. Você tem uma carta, um cartão, e você vai, por exemplo, à farmácia, você compra vários remédios, você passa o teu cartão e na hora já é vinculado ao teu benefício e você não paga nada. É muito bacana. E, bom, você tem mais de 28 anos. Ah, é verdade. Aí você esquece. Se você tem mais de 28 anos, você não tem acesso A à Secu. Seguridade Social, a Secu, como a gente diz, exceto para quem vai em doutorado. Para casa de doutorado é até 32 anos. Mas está indo para graduação agora, ou quer fazer um mestrado depois lá na sequência, um master, uma pós. Não, acima de 28 você não tem acesso e aí você fica até o critério. Você pode ficar sem cobertura de saúde, ou você faz um convênio privado. A gente recomenda muito para os nossos alunos, a CMU é um sistema do governo também de cobertura, de couverture maladie universelle, e você pode então pedir, tem até alguns casos em que você consegue receber gratuitamente do governo 100% também de cobertura, ou a preços módicos. Mas é um convênio interessante que é do governo para quem não está nessa faixa do estudante, tá? E por fim? Isso, seguro viagem. Então, o seguro viagem também não é obrigatório, mas é muito recomendado, inclusive pelo consulado. Porque o seguro viagem ele pode ser requerido no momento que você passa pela imigração francesa. Então, caso você não tenha esse seguro viagem, pode dar alguma complicação no momento da sua entrada na França. Então, é bastante recomendado. Exato. Vamos lá agora. Transporte. Transportes. Aí deixa você falar, que você conhece Lyon bem. Gente, o transporte em Lyon, ele é regulamentado por uma agência que chama TCL. Tanto os ônibus quanto os metrôs e também os trens, que na verdade são os trens intermunicipais ali da região metropolitana de Lyon, na verdade, mas é como se fosse um trem elétrico que anda na rua normalmente. O TCL... É o tramway. É o tramway. Em Paris é o tramway? Então tá bom. É o tramway, que eu acho o melhor meio de transporte da França. É como aquele do Rio de Janeiro, para quem foi agora, inclusive Bondinho? Não um bondinho em Santa Teresa, mas agora, por conta das Olimpíadas, eles fizeram uma linha que chama VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Isso, é isso. Que foi, inclusive, comprado da mesma empresa francesa que tem o tramway de Paris. Isso, então, esses transportes, eles são integrados em Lyon, então você pode usar, por exemplo, um bilhete para um trajeto, e aí se você precisa pegar metrô e ônibus, por exemplo, você vai usar um bilhete só. E outra coisa interessante é baixar o aplicativo do TCL, chama TCLi. O aplicativo no celular, porque ele oferece diversos meios de você chegar num lugar, o tempo mais rápido, o percurso melhor, enfim. É muito bom e, assim, é de extrema importância. Em relação ao TCL também, os estudantes vão ter direito à carteirinha de estudante e, consequentemente, a um desconto nos transportes. Então, no ano passado, pelo menos, eram 36 euros mensais e você podia utilizar os transportes à vontade. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Estou vendo aqui, tem um pessoal perguntando mais coisas de moradia e tal, perguntando detalhe. No e-book, pessoal, eu falei lá no início, não sei se todo mundo, de repente, já estava na sala. No final agora do webinar, vocês vão receber o e-book que a gente preparou e ali estão todas as informações com detalhe, então não precisa ficar preocupado. Tem os links das residências universitárias, dos sites, quem quer morar com família, tá tudo ali com bastante link, bastante detalhe de tudo, viu? Só perguntando. Vamos lá, o próximo, Velov. Então, o Velov é o sistema de bicicletas públicas de Lyon, eles disponibilizam diversos, centenas de pontos onde você pode pegar e deixar a sua bicicleta no final do trajeto. Então, junto com a carteirinha do TCL também, vocês vão poder obter um desconto, acho que são 10 euros por ano, para ter acesso ao Velov. Bem barato.
A SNCF. A SNCF é a empresa estatal francesa de trens, então, geralmente, os mais conhecidos são os TGVs, os trens de alta velocidade, e acho que é o principal meio de transporte entre cidades da França e até mesmo entre outros países Os vizinhos, com vizinhos, certeza, né? ir para a Itália, ir para Barcelona. Isso. Uma coisa muito legal é o seguinte, a SNCF também tem um tipo de trem que é um pouco mais popular, mas também de muito boa qualidade, funciona muito bem e que é bem barato, chama o Igol. E o Igol você pode comprar as passagens por preços assim É. incríveis. Por exemplo, o trajeto Paris-Marselha, que eu fazia muito, no TGV normal você pode pagar por volta de 80 euros, 90 euros, demora umas 3 horas o TGV, e o Igol eu pagava 10 euros. E demora 20 minutos a mais. Uhum. Então não é aquela diferença enorme, porque ele utiliza os mesmos trilhos, o mesmo sistema, os trens são novos, Só que os carros geralmente você são tem que novos. pegar fila, nem sempre dá pra comprar alguma coisa Sim, tem um assim. pouco de fila, É. você tem que tentar comprar um pouco com antecedência, tem Mas bastante vale gente na hora muito que a você pena. chega lá, mas você faz todos esses trajetos por 10 euros, então vale muito a pena. A SNCF também oferece desconto para os alunos que têm entre 18 e 27 anos. É um desconto, assim, depende da antecedência que você está comprando a passagem, do trajeto que você está fazendo, enfim. Mas se você fizer essa carta, um cartão, Cartejano. Cartejano, é um Cartão jovem. cartãozinho também, custa 50 euros para fazer, mas vale muito a pena porque você vai obter vários descontos nos trens. Uhum. E uma coisa legal também são os ônibus, que o governo lançou faz uns 2, 3 anos, eu estava lá na época. Junto com o Igol tem Junto com o Igol tem o Ibis. Então também é por um preço barato, a companhia é estatal, e você também tem a ligação entre as principais cidades agora de ônibus. Na verdade, assim, ônibus acho que é o principal meio de transporte para viajar de Lyon, porque em Lyon tem diversas gares que chama, que são as rodoviárias, mais ou menos, e de onde partem ônibus para Itália, para Espanha, para Suíça, para Alemanha, enfim, para muitos lugares, e realmente é bem barato. Viajar de avião a partir de Lyon é um pouquinho mais caro, na verdade. Vale mais a pena até ir para Paris e pegar um avião de Paris. Vamos falar de covoiturage. Tem várias empresas, a BlaBlaCar é a mais famosa. É a principal, eu acho. E funciona muito bem na França, o pessoal faz bastante para você visitar. Um sistema de caronas, né? Então você entra no aplicativo, vê qual o trajeto que aquela pessoa está fazendo e vai disponibilizar uma vaga no carro, e você paga um valor simbólico, assim, né? Então, os estudantes fazem muito isso aqui em São Paulo, quando estudam em Campinas, moram em São Paulo. Que mais? Vamos ver, viajar de ônibus. O Igor perguntou sobre a distância entre as cidades francesas. Então, essa ligação entre Lyon e as outras cidades. Na verdade, é muito fácil, gente. Principalmente com o TGV, né, que é o trem de alta velocidade. De Lyon para Paris, o trajeto seria de 1h30, 1h50, mais ou menos. Então, é super tranquilo. E Lyon fica perto de Nice, Marseille, bem mais perto, diga-se de passagem. Sim. Então, vai ser muito bom para conhecer outras cidades da França a partir de Lyon. Muita gente tinha perguntado sobre o desconto, tem metade no valor do transporte. Você já falou sobre isso? Falei. Que ele custa 31 euros. 36 euros. 36 euros. Mensais. É metade, gente, Paris. Vamos ver o que a gente tem agora. A vida útil em Lyon. Alimentação, sobre alimentação. Banco, Então fala um pouquinho isso. sobre o Cruz. Legal. Olha, muita gente perguntou se era caro comer. A Gabriela, anotei aqui, perguntou. Na verdade, você tem o Cruz, que é do governo e está em todas as cidades da França e sempre está perto ou mesmo dentro das universidades. É um restaurante universitário, o famoso RU. E nele você come por um preço tabelado de 3,15 euros. É bem barato, a comida diversificada, de qualidade. Para quem tem aula durante o dia inteiro ou teve aula de manhã, almoça já ali no próprio restaurante dentro da universidade, depois já vai para a biblioteca, fica ali durante o dia. Então, a alimentação é barata. Falei de biblioteca. Vamos aproveitar. Essas 3 universidades conveniadas do programa PITS oferecem bibliotecas enormes e assim, muito bem servidas. Então, geralmente, cada biblioteca tem uma área especializada. Então, a gente colocou algumas dicas no e-book também, mas vale muito a pena conhecê-las, porque geralmente são enormes e são maravilhosas. Assim, é um passeio turístico também, você ainda pode aproveitar para fazer os seus estudos lá durante o dia. Os horários de funcionamento são super flexíveis também, inclusive nas férias elas funcionam, então vale muito a pena, tá?
Telefonia celular. Foi o André que perguntou sobre celulares. Olha, a França tem uma oferta muito maior, o mercado é bem menos concentrado do que aqui no Brasil. Uhum. Então, tem diversas companhias. E, claro, mais concorrência, mais promoções, os preços são mais baixos. Então, você tem ofertas de internet com uma grande quantidade de dados, Minutos SMS pra... ilimitado, minutos, Inclusive para o estrangeiro, exterior, né? Para ligar para o Brasil. por 10 euros. É. Por 10, 15 euros. Então cheguem lá e olhem as companhias todas. Tem A até uma única... companhia que você paga 2 euros por mês só, não tem internet. verdade. Mas assim, tá lá no e-book o nome de todas as companhias e os sites. A única Isso é bem dica, na fácil. verdade, é para vocês evitarem comprar um chip de celular no aeroporto, porque geralmente é mais caro e eles não oferecem todas as promoções. Então fica essa dica para evitar, esperar um pouquinho, né? Chegar na cidade. Mas lá isso funciona muito mais corretamente. Então você vai ter problema da empresa de telefone que não funciona um dia, funciona outra hora, sem cobertura, que fica mandando um monte de ligação, mensagem. Nada disso. Você compra tranquilamente e pronto. Começa a usar no mesmo dia, com todos os serviços inclusos. Conta bancária. Isso é uma questão bastante importante. Então, assim, a gente recomenda que os alunos abram uma conta francesa. Ela vai ser importante, vamos lá, para várias coisas, mas a primeira que eu diria seria no momento que você faz o seu contrato de aluguel nas residências universitárias ou em um apartamento que você vai alugar, enfim, você deposita a caução, como aqui no Brasil, né? Só que esse valor só é devolvido via depósito na França. E eles, assim, grande parte das residências não vão fazer o depósito para contas estrangeiras. Então, o ideal é que você tenha uma conta francesa mesmo. Mas o próprio auxílio moradia da CAF, se você pedir o auxílio moradia, o governo deposita isso em uma conta francesa. E para várias outras coisas vocês vão precisar disso. Vão pedir. Olha, eu aconselho porque, apesar do sistema bancário francês ser muito burocrático, e um pouco diferente do bem Brasil, diferente do nosso, encerramento de conta bancária não é uma dor de cabeça lá. Você quer encerrar a tua conta, você chega lá no dia, você fala, quero encerrar, e você encerra sem nenhum problema, não tem que pagar taxa, não tem fidelidade, nada disso. Anuidade, nada